O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostra-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão no ministério sacerdotal, Padre Leonildo, caríssimas e caríssimos ministros da distribuição da Santíssima Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs. O que será que Jesus quis dizer quando ele respondeu aos fariseus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Os fariseus fizeram uma pergunta a Jesus: é certo ou não é certo pagar o imposto a César, que era o imperador de Roma? E nós ouvimos. Jesus pediu uma moeda, olhou de quem era a figura que estava na moeda, perguntou aos fariseus de quem esta figura, eles disseram: é do imperador César. E então Jesus deu essa resposta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? E aí, para a gente entender bem, até para a gente não inventar moda, né, Padre Leonildo? A gente precisa saber de uma coisa que acontecia no século I. Nós estamos no século 21. Uma coisa que acontecia 22 séculos atrás. O imperador de Roma tinha um imposto que todo mundo tinha que pagar para ele. Esse imposto se chamava, em grego, epikefalion, que significa o imposto sobre a cabeça. Toda pessoa que fizesse 15 anos de idade tinha que pagar esse imposto, diretamente ao imperador. Por quê? A pessoa pagava dizendo assim: eu estou pagando esse imposto ao imperador porque o imperador é o salvador da minha vida. É ele que me mantém vivo, é ele que me dá a existência. Se não fosse pelo rei, se não fosse pelo imperador, eu nem poderia viver. Ou seja, o imperador se sentia como se ele fosse um Deus. E isso era tão forte no tempo de Jesus
que em algumas cidades, em alguns templos pagãos, se construía uma imagem do imperador e as pessoas iam até lá e adoravam aquela imagem como se o imperador fosse um Deus. Então já dá para a gente entender por que Jesus deu essa resposta. O que é que se deve dar a César? O imposto, mas não a adoração. A quem nós devemos adorar? Somente a Deus. Dai a César o que é de César, isto é, tributai a César o imposto, tributai a César o respeito, mas não a adoração. A adoração somente a Deus. Ainda que uma pessoa faça maravilhas, ainda que uma pessoa seja um santo ou uma santa, nunca nós adoramos a ninguém, nem aos santos, nem aos anjos, nem a Nossa Senhora. Adoração somente a Deus nosso Senhor, porque somente Ele é o nosso Salvador. E esse é um ensinamento, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos desde o tempo do Antigo Testamento. Tem um mandamento de Deus, que é o primeiro deles que Deus deu a Moisés, que diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Quando o povo estava no exílio da Babilônia, Deus fortaleceu um homem, um rei chamado Ciro, para que ele libertasse o povo de Deus. E Deus faz questão de dizer ao profeta Isaías: eu escolhi Ciro, eu reservei Ciro, eu fiz dele um guerreiro. Mas todos saibam de uma coisa: do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não existe outro Deus. O que é então que a palavra de Deus quer nos ensinar nesse domingo? Que nós não devemos trocar a Deus, só Ele é a nossa salvação. Nós não devemos nunca trocar a Deus, nem pelo dinheiro, achando que o dinheiro pode nos dar toda a felicidade do mundo. Mentira! Se fosse assim, quem tivesse muito dinheiro não teria infelicidades, nem angústias, nem problemas. Nós não devemos trocar a Deus pelos poderes deste mundo, sobretudo pelo poder político. É uma grande tentação de todos nós. Não devemos trocar a Deus pelo poder, achando que os poderes deste mundo vão nos salvar. Não vão nos salvar, somente o Senhor é Deus. Também não devemos trocar a Deus pelos prazeres deste mundo. Quanta gente, mesmo no dia do domingo, que é o dia do Senhor, troca Deus pelo futebol, pela piscina, pelos divertimentos. Nós devemos agradecer a Deus, porque hoje tem uma palavra que o apóstolo Paulo, na segunda leitura, disse que cabe para nós que estamos aqui reunidos. Ele disse assim: a igreja reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, eu dou graças a Deus, lembrando-me sempre de vós nas minhas orações, porque vós tendes fé, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós não queremos trocar a Deus. Nós estamos aqui neste momento porque nós tiramos esse tempo da nossa vida para estar reunidos em torno da mesa da Palavra de Deus, em torno deste altar, aonde Jesus se faz presente e aonde Ele se faz o alimento da nossa vida, a força da nossa caminhada, para que nós não desistamos em momento nenhum das nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós entramos nesse templo maravilhoso, nessa igreja lindíssima, para rezar, nós não deixamos lá fora os nossos problemas. Eles vieram conosco.
Nós viemos para agradecer, mas no nosso coração estão também os nossos problemas, os nossos sofrimentos, e tudo isso nós colocamos aqui, diante do altar do Senhor, para que assim como Ele transforma o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue, Ele transforme a nossa vida, nos dê a força do Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje, para que, sobretudo, nós aprendamos na nossa vida a dar a César o que é de César, isto é, a vivermos como bons cidadãos, honestos, justos, mas não nos esqueçamos de dar a Deus o que é de Deus, a adoração, o louvor, a oração, enfim, o nosso coração. As leituras de hoje nos fazem lembrar uma passagem do livro do Apocalipse de São João, lá no capítulo 3, aonde Jesus diz a São João assim: eu estou na porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e com ele eu farei festa. Jesus bate, não foi ontem, nem será amanhã, é agora que Jesus bate na porta do nosso coração para entrar nas nossas vidas e para transformar as nossas vidas, para que nós possamos viver a verdadeira felicidade que nós podemos encontrar apenas e tão somente em Deus. Peçamos a sua ajuda, abramos a Ele o nosso coração e deixemo-nos orientar pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.